Olá meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Método Reverso. Eu quero te dizer que você está no lugar certo, na hora certa. Por isso, não deixe para assistir esse vídeo em outro momento, porque ele vai ficar por pouco tempo aqui e eu não sei quando eu vou disponibilizar novamente. Então, não procrastine. São poucos minutos e tem informação aqui de relevância para a sua vida. Coisas muito importantes, tenho certeza que serão transformadoras. Se você ainda não me conhece, meu nome é Lúcio Valente, eu sou delegado de polícia do Distrito Federal, aprovado aos 25 anos de idade, tendo atingido 82% da prova objetiva com apenas 6 meses de estudo. E, enfim, eu tenho essa história de sucesso, mas eu quero te dizer que eu comecei do absolutamente zero. E quando eu comecei, eu não sabia nada, realmente, eu não sabia nada, não tinha nenhum hábito de estudo, não tinha técnica, não sabia como fazer questões, não sabia como revisar, como resumir, enfim, eu não sabia nada. E eu consegui documentar e aprender com realmente pessoas que eram top 10 aí, as pessoas que estavam passando nos melhores concursos na época, e aí eu fui realmente na tentativa e erro, angariando as informações, em pouquíssimo tempo eu consegui cortar a fila da aprovação. Então eu quero dizer que isso também é possível para você. Se você se sente desorganizado, se você não tem o hábito de estudar, não tem constância, se você começa forte, às vezes está motivado e logo para, se você não consegue estudar por muitas horas, se você não tem a técnica correta de resumir, de fazer questões, enfim, de quebrar a curva de esquecimento, eu quero te dizer que o método reverso soluciona todos esses problemas. E eu quero que você caminhe comigo nesse programa. Teve uma época da minha vida que eu me sentia uma pessoa muito medíocre. Eu não buscava a evolução pessoal nem a evolução intelectual. E aí, numa determinada situação em que um professor me pegou colando na prova, eu fui chamado por ele de medíocre. E a partir desse dia, eu decidi que eu não ia ser mais medíocre. O que é medíocre? Medíocre é aquela pessoa que aceita ser mediano, a média. Eu queria ser acima da média, eu não queria ser médio, eu não queria ser medíocre. E foi por isso que eu comecei a estudar seriamente como as pessoas aprendem. E é isso que eu quero te ensinar nessa metodologia do estudo reverso. Técnicas que vão desde do hábito de estudo, passando pela organização, técnicas, tudo que você imaginar sobre técnicas de estudo, técnicas de realização de prova, como se manter concentrado. Hoje eu tenho um grande poder de foco, um grande poder de concentração, eu tenho uma resiliência muito grande nos estudos, porque eu desenvolvi estratégias que me fizeram assim. Posso dizer que eu sou um cara acima da média nesses quesitos, nessas estratégias, porque eu treinei para isso. Eu desenvolvi isso e eu quero te ensinar isso nesse treinamento que vai ser poderosíssimo, vai ser transformador na sua vida, eu tenho certeza. Basicamente, para que você alcance todos esses resultados, você precisa de alguns elementos. Tá? Eu vou reunir aqui em 3 elementos que você precisa ter para alcançar a excelência nos estudos. O primeiro elemento é você ter um hábito realmente constante de estudo, ou seja, você ter um hábito que seja inabalável, que você consiga estudar todos os dias, sem necessitar de motivação. Porque quando você está motivado, é normal, você vai lá, estuda, está motivado e tudo mais. Então existem estratégias que fazem com que você ganhe e alcance uma capacidade de resiliência nos estudos, independentemente de motivação. Quando você está motivado, excelente, você vai lá, você tem aquilo a mais. Mas se você não está motivado, você tem o hábito para te levar adiante. A motivação faz você começar e o hábito faz você continuar. Então eu desenvolvi, documentei, estudei estratégias que vão transformar você num cara de hábito, realmente de estudo. Você vai conseguir estudar todos os dias por uma quantidade realmente poderosa que vai fazer você transformar os seus estudos. O que eu percebi durante todo esse tempo que eu venho trabalhando com pessoas que também têm o mesmo sonho que você, de ser aprovado no concurso público, e muitas delas realmente conseguiram após aprenderem essas técnicas, é que você pode reunir essas técnicas, e daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre elas, em 3 grandes grupos, em 3 grandes elementos, eu posso dizer assim.
O primeiro é o seguinte, o primeiro grande grupo de técnicas são aquelas técnicas que fazem com que você tenha um hábito de estudo, ou seja, que você tenha constância nos estudos. Se você for comparar um grande esportista, né, imagina aí o Michael Phelps, por exemplo, um grande nadador com um nadador mediano, é provado que a grande capacidade desse esportista de elite é que ele tem uma grande capacidade de vencer o tédio, ou seja, fazer alguma coisa constantemente sem ter que pensar naquilo. Então tem dia que você está muito motivado, imagine que um cara que treina também, um esportista, tem dia que ele está mais motivado do que os outros. E é a mesma coisa com seus estudos, talvez você passe por isso. Tem dia que você está muito motivado, você vai lá, estuda 2 ou 3 horas por dia. Então a primeira coisa que eu ensino eu reúno técnicas que fazem com que você não dependa dessa motivação. Se você até tiver essa motivação um dia ou outro, excelente. Mas naquele dia que você não está motivado, você tem que continuar estudando. E você não pode lutar contra você mesmo. Você tem que utilizar técnicas que realmente vão fazer com que você tenha essa resiliência. E essas técnicas são as mesmas técnicas utilizadas pelos grandes campeões, pelos grandes concurseiros, pelos estudantes de medicina que conseguem estudar por muitas horas, né? Então, é isso que eu quero te ensinar nesse programa. Então, o primeiro grupo de técnicas tem a ver com o estabelecimento de hábito. O segundo grupo de técnicas tem a ver com a organização e o foco absoluto. A organização dos seus estudos significa tudo que tem a ver com planejamento, estratégia de abordagem dos assuntos, do edital, né? Tudo que tem a ver com aquele passo anterior aos estudos. Então, se você não sabe a melhor forma de organizar os seus estudos, se você não sabe como analisar um edital para você estudar realmente o que cai, então quando você pega o edital, tem pontos do edital que você pode rapidamente, hoje, de forma objetiva e com estratégias que eu vou te ensinar, descobrir o que realmente pode estar na sua prova. Você antecipa realmente o que pode estar na sua prova. Isso tem a ver com a organização, para você não estudar tudo com a mesma força, para você não gastar energia com coisa que você não vai precisar. Isso tem técnica, isso tem estratégia, e eu ensino isso. E uma outra coisa é você ter uma grande capacidade de concentração, de foco por muitas horas. Eu sempre conto essa história, e essa história até o meu amigo aqui, que está sempre me acompanhando nas gravações, ele fala, Lúcio, aquela história é muito legal, que é a história do avião. Que eu tô no avião, um dia eu estava viajando com a minha esposa e eu desenvolvi, através de muita técnica, né, de aplicação dessas técnicas, eu desenvolvi uma grande capacidade de concentração, uma grande capacidade de foco mesmo, né? E aí um dia eu viajando com minha esposa estava sentada naqueles bancos do avião, né? Minha esposa estava na janela, eu estava no meio e tinha um rapaz sentado no corredor. E aí eu comecei a ler uma revista, até foi uma revista dessas que tem, uma revista de bordo, né? E beleza, aí de repente o piloto falou lá, né? Aliás, o comissário, né? Falou para apertar o cinto, aquele negócio todo e tal. E aí eu estava me ajeitando, olhei para o lado, o cara não estava mais. Aí eu perguntei, amor, cadê o rapaz que estava aqui? Ele vai decolar, o cara foi ao banheiro. Ela, você tá doido? Eu falei, por quê? Ela, não, você tá brincando, né? Eu falei, não, o que aconteceu? Eu falei assim, chamaram o nome dele, a Polícia Federal entrou aqui, levaram o cara algemado, você não viu isso? Eu falei, não vi. Eu desenvolvi uma capacidade de concentração tão grande que quando eu estou lendo, pode cair uma bomba atômica, eu não vejo. E minha mulher, o pessoal no meu trabalho, eles brincam comigo, diz que caiu o meu Wi-Fi. Quando eles querem minha atenção, eles pegam, Lúcio, olha para mim. Porque se eu pegar uma coisa para ler, eles falam assim, ixi, caiu o Wi-Fi, caiu o sinal dele. Porque eu tenho essa capacidade de concentração e eu sou conhecido, as pessoas me conhecem assim. Me conhece como uma pessoa com uma capacidade de concentração absurda. Eu estudava lá em casa com obra. Você vai ser capaz de fazer isso? Você pode ser capaz de fazer isso se você adotar as estratégias corretas, tá? Então, esse seria o segundo grupo de técnicas. O terceiro grupo seria efetivamente as técnicas do estudo reverso, que incluem as técnicas de leitura e absorção desse conteúdo ou de codificação desse conteúdo, ou seja, da absorção desse conteúdo através de aulas ou do material escrito que você tem, seja PDF ou livro, ou seja, uma grande capacidade de compreensão,
Também uma grande capacidade de síntese, de saber realmente o que é importante, existem estratégias para isso. Você sabe, por exemplo, o que pode ser cobrado de você quando você lê, ou você sai resumindo tudo, ou você sai riscando tudo. Então, existem técnicas e técnicas práticas que vão te ajudar nesse processo. Também, além da grande capacidade de síntese que você vai ter, você tem que utilizar aquele resumo, aquela informação, você tem que utilizar de uma forma ativa, no que a gente chama de revisão espaçada. Nós vamos ver técnicas de revisão espaçada, vamos aprender a utilizar uma ferramenta poderosíssima, que é o Anki, e você vai ser capaz de quebrar a curva de esquecimento, driblar a curva de esquecimento, que é provado. Quando você estuda uma coisa, depois você tem que reestudar aquilo, porque você se esquece. E dentro do método estudo reverso, você ganha a capacidade de driblar a curva do esquecimento. Uma coisa muito importante no estudo reverso é o que eu chamo de retroalimentação. Eu te ensino a fazer questões de uma forma que você realmente saiba identificar os pontos fracos do seu estudo antes de chegar na prova. Porque acontece o seguinte, quando você chega na prova, você percebe, tem um amigo meu que diz assim, eu só sei do que eu não sei quando chega o dia da prova. Então você tem que antecipar isso, você não tem que descobrir o que não sabe no dia da prova. Então existem estratégias de retroalimentação do seu material, de você identificar o que está faltando no seu material, o que está faltando nos seus estudos, na sua absorção, que você, se chegasse no dia da prova, talvez você não levasse aquilo na sua memória de longo prazo. Também estratégias de fazer prova. Como é que você vai fazer prova? Quais são os tipos de prova? Como abordar as diversas bancas e etc. Como estudar para uma banca específica, né? Tudo isso também é importante. Então todos esses elementos, todos esses grupos de técnicas são reunidos no que eu chamo de estudo reverso, que é um conjunto de técnicas que utilizam ferramentas que realmente vêm funcionando para muitas e muitas pessoas. Tá bom? Então, quero que você realmente não perca essa oportunidade de dar um pulo gigantesco, de cortar a fila da aprovação. E eu estou te dando essa oportunidade agora através desse programa, que é um programa objetivo, é um programa prático, que você vai ter a possibilidade de estar comigo ao vivo em algumas aulas, né? E a possibilidade de interagir realmente de tirar todas as suas dúvidas e de estudar comigo, que é uma coisa que você talvez não tenha outra oportunidade no futuro.